Em astrologia, os planetas são funções psíquicas. Portanto, nós temos aqui uma imagem do sistema solar, com o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e Plutão. E, portanto, cada planeta, cada astro destes, simboliza uma função psíquica. A função de cada planeta é satisfazer a necessidade do seu signo regente. No caso de alguns planetas, eles regem dois signos, não é? O máximo que um planeta pode satisfazer é um ou dois signos. Hum, isso é uma variante. Portanto, há planetas, no caso do Sol e da Lua, em que estes astros só satisfazem um signo, não é? O Sol satisfaz o signo do Leão e a Lua satisfaz o signo do Caranguejo. Mas quando chegamos a Mercúrio, não é? E Mercúrio é o segundo planeta que, e quando eu digo Mercúrio deveria estar a apontar para aqui, porque aqui é Vênus. Quando chegamos a Mercúrio, que é o segundo planeta do nosso desenvolvimento psicológico, esse planeta vai reger, vai satisfazer dois signos, Gêmeos e Virgem. Cada signo exprime uma necessidade numa determinada área de vida. Portanto, nós vamos ter no nosso mapa astrológico os 12 signos, com os seus planetas regentes, e nós vamos ter as casas astrológicas, não é? Temos aqui as três dinâmicas: signo, casa e planeta. Os signos exprimem necessidades ou processos psicológicos, são modos de expressão. As casas astrológicas são áreas de vida, não é? Áreas da nossa psique, zonas da nossa psique, e os planetas são as tais funções, os tais agentes, as tais personalidades interiores que exteriorizam, manifestam, satisfazem, mal ou bem, não é? A necessidade pode estar bem ou mal satisfeita, dependendo dos aspectos que esse planeta fizer no mapa astrológico. Portanto, isto significa que nós temos de ter sempre em atenção que há um signo, não há, na verdade existem 12 signos com 12 necessidades, há 12 casas astrológicas e há 10 planetas, 10 astros que satisfazem essas necessidades. Na verdade, se nós formos buscar os planetas básicos, são apenas 7 planetas básicos, não é? A Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, o Mercúrio, não é? Esqueci-me do Mercúrio. Lua, Mercúrio, não é? Os básicos. Lua, Mercúrio, depois vem a Vênus, depois vem o Marte, o Sol, Júpiter e Saturno. Portanto, temos aqui os 7. Onde está o Mercúrio no meu mapa? Em que signo? Em que casa? Que aspectos faz? Portanto, nós temos aqui um mapa astrológico e temos aqui o Mercúrio. Neste mapa, o Mercúrio está no signo do Escorpião, logo aqui antes do Sagitário, e está na casa 9 e tem aqui uns aspectos. Mas nós precisamos ver onde está o nosso Mercúrio no nosso mapa ou no mapa da pessoa que nós estivermos a analisar. Porquê? Porque esse Mercúrio vai nos dar certas características básicas da nossa personalidade e do modo como analisamos e do modo como comunicamos e do modo como apreendemos a realidade. Portanto, Mercúrio é o impulso para analisar, discriminar, nomear e compreender a realidade. Mercúrio é a mente inferior, a lógica dedutiva e racional. Satisfaz as necessidades dos signos de Gêmeos e Virgem.
Gêmeos a necessidade de entendimento, de comunicação, e Virgem a necessidade de objetividade e análise factual, objetiva e crítica. O signo de Mercúrio revela o modo como o indivíduo apreende a realidade. Portanto, o Mercúrio revela muito sobre a maneira que nós aprendemos e como nós pensamos e como nós racionalizamos. E ao mesmo tempo é muito importante saber como é que a pessoa aprende, não é? A casa de Mercúrio revela a área de interesse intelectual e revela muito sobre a experiência que nós tivemos do período escolar, do período de sociabilização com os outros, não é? Os colegas, os amigos, os vizinhos, os irmãos, tudo isso é tema de Mercúrio. O planeta Mercúrio, agora visto nos 4 elementos do zodíaco. Portanto, Mercúrio em fogo, em terra, em ar e em água. O Mercúrio em fogo é uma posição muito desafiante para Mercúrio. Porquê? Porque o fogo é intuitivo, é quente, é criativo, é sintético, é emocional, e o Mercúrio é lógico. É? Portanto, as pessoas que têm Mercúrios em fogo muitas vezes pensam muito pouco, não é? São pessoas que analisam muito pouco a vida, são mais intuitivas, são mais rápidas, são mais instantâneas. É? Quando nós dizemos que uma pessoa é intuitiva, ela chega a resultados sem fazer ali uma análise, sem fazer um cálculo, sem ter muito esforço. Não é? São pessoas que captam as coisas de uma maneira muito rápida, muito instantânea. É? Apreendem, mas também esquecem muito rápido. Os Mercúrios em Terra, e portanto os signos de fogo são Carneiro, Leão e Sagitário. Os Mercúrios em Terra é uma posição muito confortável para o Mercúrio, portanto ele gosta muito de estar em Touro, Virgem e Capricórnio. Porquê? Porque a Terra é realista, é lenta, é prática, é metódica, é uma posição onde o Mercúrio consegue sentir-se muito bem. No fundo, esta imagem é para nós compreendermos os elementos e como é que um planeta, neste caso Mercúrio, se sente em cada elemento. Em ar, o ar é lógico, racional, objetivo, sociável, não é? Intelectual. É uma posição bastante confortável para o Mercúrio. Portanto, o Mercúrio gosta de estar em terra e em ar e não se vai sentir muito bem em fogo e em água. No entanto, ele não gosta de estar lá, mas está, e portanto a pessoa vai ter esse desafio. Em ar, o Mercúrio sente-se muito bem, portanto, nos signos de Gêmeos, Balança e Aquário. Em água, o Mercúrio está numa posição muito desafiante. A água é introvertida, sensível, sonhadora, subjetiva, inconsciente, não é? É uma qualidade inconsciente. E, portanto, se o Mercúrio é o planeta da objetividade, da análise, da lógica, da crítica, da compreensão, o Mercúrio em água é sonhador, é idealista. Portanto, nos signos de Caranguejo, Escorpião e Peixe. Agora, vamos passar de uma maneira sintética aqui à análise dos Mercúrios nos signos e nas casas. E vamos começar pelo Mercúrio em Carneiro. Ora, um Mercúrio em Carneiro é direto, não é? Mercúrio em Carneiro é direto, é franco, é espontâneo, é intuitivo, e do ponto de vista negativo é uma pessoa com muita pressa, muito impaciente, não sabe esperar e muitas vezes até pode ser bruta na sua forma de se expressar. Fere os outros sem perceber. Muitas vezes a pessoa abre a boca e pronto. Cada coisa que diz é
incomoda, não é? Porque o fogo penetra, o fogo é intenso, o fogo queima. E, portanto, pode haver aqui uma qualidade inflamatória, abrasiva até, neste Mercúrio. Ahm, é um Mercúrio que não tem muita paciência, portanto, as pessoas aprendem muito rápido, mas também esquecem muito rápido e têm uma necessidade de se interessarem por coisas novas, não é? Um, é uma posição de alguma agressão e de alguma raiva. São cabeças duras, muitas vezes têm muitas ideias e não acabam nada do que aquilo que intuíram. Portanto, uma pessoa tem uma ideia e dá, olha, vou comprar um carro, vai comprar um carro, depois arrepende-se. Vou escrever um livro. E depois começa, à terceira página, já se fartou e, portanto, raramente acaba ou raramente leva até ao fim as ideias que tem. Portanto, é uma posição inicial, portanto, é um Mercúrio que tem ideias novas, é um Mercúrio pioneiro, é um Mercúrio aventureiro, é um Mercúrio que se desinteressa muito rápido pelas coisas que não são dinâmicas, portanto, há um sentimento de urgência. hum, a pessoa tem um sentimento de urgência de quer aprender e quer dizer e quer conhecer e quer expressar-se, não é? Às vezes a gente está a falar e percebe logo que a outra pessoa tem um Mercúrio em Carneiro. Porquê? Porque ela tem muita pressa de falar e fala por cima de nós e até às vezes berra. E se a gente não a deixar falar, ela esquece. Como se as ideias surgissem na cabeça das pessoas de uma maneira muito rápida. E daí que possa gerar um pouco de ansiedade. É um Mercúrio que tem alguma dificuldade em ouvir os outros, e isso gera ansiedade. O lado positivo deste Mercúrio é um Mercúrio muito independente, é um Mercúrio que defende muito os seus pontos de vista, é direto, é óbvio, portanto a pessoa abre a boca e normalmente a gente entende muito bem aquilo que ela está a dizer. É um Mercúrio que abre caminho para os outros, portanto ele é pioneiro, ele é esclarecedor, sabe dizer que não, explode, incha, desincha e passa. Um, é um Mercúrio que gosta de liderar, é um aspecto de liderança e de originalidade. Um, a melhor característica dos Mercúrios em Carneiro é que eles são esclarecedores. Portanto, é aquele Mercúrio que traz a ideia da mente divina e é aquele que vem trazer ideias novas ao mundo. O Mercúrio em Carneiro não vem repetir o que os outros dizem. O Mercúrio em Carneiro vem abrir caminho. Portanto, é um Mercúrio pioneiro. Por exemplo, o Einstein tinha Mercúrio em Carneiro, não é? O criador de certos pontos de vista e de certas leis e de certas descobertas que mudaram radicalmente o mundo. Não significa que a pessoa tenha necessariamente que ser um gênio, mas que ela está no mundo para pensar pela sua própria cabeça, lá isso está. Portanto, o Mercúrio agora, na primeira casa, portanto, ele pode estar ou não no signo de Carneiro. Os Mercúrios na primeira casa são indicadores de que a mente está focada em iniciar projetos, em começar coisas. Portanto, confere qualidades mercurianas à personalidade. O Mercúrio é nervoso, é comunicativo, é falador, e portanto nós vamos conhecer as pessoas que têm um Mercúrio na primeira casa exatamente porque a primeira percepção que nós temos delas é da sua expressão, da sua comunicação. É muito comum vermos, por exemplo, pessoas com Mercúrios na primeira casa em vidas e profissões e carreiras
de jornalismo, de comunicação, de escrita, porque os planetas da primeira casa são são os planetas mais importantes de todo o mapa. A primeira casa é uma área muito importante da vida. São os planetas da casa de partida, são os planetas que estão relacionados com o início, com o começo, e portanto vão dar muito a tónica da nossa vida. Num nível maior, este Mercúrio na primeira casa está a compreender-se. Portanto, é o Mercúrio da pessoa que se analisa, que quer compreender, que se quer compreender a si própria. Portanto, é interessada pela novidade, pelo aspecto humano, pelo respeito da singularidade humana. Agora vamos ver o Mercúrio em Touro. Portanto, o Mercúrio em Touro é prático, é concreto, é simples, tem sentido do real, é dado à concretização, tem firmeza nas suas ideias, planta raízes naquilo que interessa, é trabalhador, é paciente, procura a paz, é vagaroso. Portanto, os Mercúrios em Touro são pessoas que aprendem as coisas muito devagarinho. Temos que lhes explicar, temos que explicar as coisas de trás para a frente, de frente para trás, mas acima de tudo, a pessoa só vai aprender quando praticar. É um Mercúrio em Terra, aprende praticando. Muitas vezes a gente a um Mercúrio em Carneiro pode-lhe dizer, olha, faz assim, depois fazes assim, depois pões ali. E a pessoa ouve e aprende. Com o Mercúrio em Touro, a pessoa já não aprende ouvindo, a pessoa só aprende praticando. Portanto, tem alguma dificuldade em lidar com o teórico. É um Mercúrio vagaroso, é um Mercúrio que tem um sentido estético e um sentido das proporções, das formas e das cores. Pode ser um ótimo administrador de bens materiais. Ele guarda o que tem valor e esquece o que não tem valor para ele. É terno e afável na sua comunicação. As suas ideias são sólidas e com substância. É leal, é prudente, só fala daquilo que realmente sabe ou experienciou. Compreende métodos e sistemas. Portanto, aqui a mente é atraída pela matéria para a compreender e para a elevar a um valor relativo. É um Mercúrio que tem muito apetite, é um Mercúrio que tem o apetite de aprender, o apetite de tirar partido das coisas, de compreender as coisas, as rochas, os minerais, os cabos de eletricidade. Ou seja, é um Mercúrio que tem interesse por compreender coisas da Terra, por compreender a matéria. No sentido negativo, este Mercúrio é um Mercúrio muito acomodado, portanto, não sai do chão. Vê as aparências, não sai do chão significa que não vê o que não vê para lá da realidade física e da realidade concreta. É um obstinado, é teimoso, resiste às mudanças e, portanto, a pessoa, quando tem um ponto de vista, quando tem um conhecimento, pode resistir bastante a mudar e a ver de outra perspectiva. Não quer interferência com aquilo que deseja conquistar. Não sabe lidar com crises. Não larga, não larga facilmente aquilo que conquistou como conhecimento. Portanto, podemos falar aqui num apego ao que a pessoa julga saber e conhecer e à sua forma de pensar.
pode indicar uma posição de estagnação mental. Não se mexe, é pouco exercitado no ponto de vista mental. Portanto, pode ser uma pessoa bastante lenta, bastante parada do ponto de vista material, do ponto de vista intelectual, não é? Porque a mente está muito condicionada pelo material. Agora vamos ver o Mercúrio na casa 2. Os Mercúrios na casa 2, a casa 2 é uma área de aquisição de segurança, portanto, o foco destes Mercúrios é o interesse das pessoas que têm um Mercúrio na casa 2 é a aquisição de segurança pessoal, a estabilidade material e emocional. A casa 2 é a casa dos talentos, dos dons e dos recursos. Mercúrio na casa 2 traduz-se em capacidades intelectuais ou vocais que a pessoa pode pôr a render. As pessoas que têm Mercúrios na casa 2 têm talentos manuais, podem ser cantores, podem ter bastante talentos de aprenderem as coisas muito bem, de serem estudiosas e até terem talento para a escrita. A casa 2 revela, quando tem lá planetas, o tipo de talentos e de dons e de recursos interiores que nós temos. Agora vamos ao Mercúrio em Gêmeos. O Mercúrio em Gêmeos é um Mercúrio associado, está em regência, não é? Ele está no próprio signo que ele rege. É versátil, é o perfeito intermediário, é um Mercúrio que dá grande discriminação mental. A pessoa discrimina, analisa o que é isto, o que é aquilo, e porquê, porquê que é assim, porquê que não é de outra maneira. Comunicador de conceitos e de ideias, é enciclopédico. Os Mercúrios em Gêmeos são Wikipédias ambulantes. Explorador das possibilidades, vê o que há de diferente naquilo que é igual. Portanto, é ótimo a descobrir as 7 diferenças. Não é? Às vezes há aqueles jogos nos jornais. Descubra as diferenças entre estas duas imagens. O Mercúrio em Gêmeos capta muito rapidamente as diferenças. É um transmissor, é um pensador, estabelece pontos entre realidades opostas e diferentes. É uma pessoa bem informada e que gosta de estar bem informada. Gosta de captar informação, é curiosa, gosta de saber da vida alheia, gosta de saber um bocadinho sobre tudo. Portanto, é uma pessoa bastante ativa do ponto de vista intelectual. O lado negativo, muitas vezes, é a pessoa interessar-se por tudo. É faladora, é instável, é incoerente, é dispersiva, é superficial, é dual e não sabe fazer a integração dos opostos. Portanto, a pessoa oscila de uma realidade para a outra, percebe aquilo e percebe aquilo outro, mas no fundo sabe, tem muita informação, mas não tem a informação digerida. Não é? A pessoa tem muito, muito conhecimento, mas não é uma pessoa esclarecida. Cabe à mente inferior fazer a união entre o espírito e a matéria, estabelecer uma compreensão da sua necessidade e da sua cooperação. A mente vê coisas iguais em diferentes formas ou estados e formula separando a definição de cada uma das partes. A mente separa, o coração une. Portanto, o Mercúrio em Gêmeos é o Mercúrio dos comunicadores, dos escritores, das pessoas que têm um poder muito grande de argumentação, de expressão. É um Mercúrio que se senta ali nas 7 quintas. Agora vamos ver os Mercúrios, o Mercúrio na casa. O Mercúrio na casa 3.
há aqui outra coisa que eu queria dizer ainda sobre o Mercúrio em Gêmeos. Portanto, o Mercúrio em Gêmeos expressa aqui todo o seu poder intelectual. É extrovertido, fluente, falador, hábil, versátil, superficial. Leva qualquer informação. A curiosidade reina na vida destas pessoas. Contudo, traduz-se em altas competências intelectuais, dificultando a compreensão do sentir, do sentimento, pois o domínio aqui é mental, a mente domina. Normalmente, as luas na vida destas pessoas são muito imaturas ou com algumas quadraturas. Portanto, os mercúrios, quando são muito fortes, podem simbolizar alguma incapacidade da pessoa depois ter a sua vida sentimental e afetiva igualmente satisfeita. Os orientais dizem: a mente é um macaco bêbado a quem regaram com gasolina e pegaram fogo que salta de galho em galho. São textos e imagens que eu tenho aqui sobre a posição de Mercúrio nos signos e nas casas. Portanto, Mercúrio agora na casa 3. A casa 3 é uma casa de informação ainda não orientada. Ainda não exprime as direções e os impulsos da alma. A mente, Mercúrio, está focada numa área de vida puramente mental e aérea. Facilita a capacidade de falar e de se relacionar. Portanto, aqui temos a pessoa que tem a curiosidade em estudar, em conhecer, em viajar, em explorar o cotidiano, e é uma pessoa que sabe conversar. Quer dizer, um Mercúrio na casa 3 encontra-nos em qualquer lado e mete conversa, porque a casa 3 é uma casa de relação imediata, é uma casa em que eu estou disponível para comunicar, eu sei falar, eu tenho conversa para todas as pessoas em qualquer circunstância. Então, um Mercúrio na casa 3 nunca fica sem palavras, tem sempre resposta para tudo, tem sempre perguntas, tem sempre questões. E que bom termos uma pessoa que tem uma mente assim curiosa, ativa, dinâmica, versátil. Agora vamos falar sobre o Mercúrio em Caranguejo. Portanto, o Mercúrio em Caranguejo, a mente aqui é sensível e protetora. É o Mercúrio simpático, apoiante, honesto, porque fala do que lhe vai na alma. As pessoas falam do que lhes vai na alma. Elas não são muito faladoras, porque os Mercúrios em água, mesmo em signos de água e nas casas de água, igualmente, as pessoas tendem a ser muito caladas. Às vezes até são mudas, né? Não são muito dadas a falar. Agora observam as coisas e as pessoas à sua volta, tiram ilações, guardam muita coisa para elas próprias. E muitas vezes estas posições dão muito bons terapeutas, psicólogos, não é? Conselheiros, pessoas que sabem ouvir. É um Mercúrio vulnerável, tem uma grande capacidade para empatizar e para entender o que o outro precisa, sem que este tenha que se exprimir muito. Portanto, um Mercúrio em água, ele capta coisas das outras pessoas que elas não dizem. E igualmente podem ter alguma dificuldade em se expressar, né? Expressar o seu mundo interior. Por isso, cantam, pintam, expressam-se pela escrita, ou por outras áreas assim mais simbólicas. É ouvinte, escuta facilmente as necessidades dos outros, sabe ouvir, sabe escutar. Tem uma capacidade de falar do que sente. E muitas vezes, quando não sente ou quando não se sente bem,
não consegue falar. E, portanto, o pensamento está muito dependente do sentimento. A pessoa às vezes está perturbada e perde completamente a capacidade de pensar e de analisar. O lado negativo deste Mercúrio é que é muito preso ao passado. É lamentador, é ressentido, é inseguro, não esquece, é cheio de pressentimentos, quer dizer, a pessoa está sempre a sentir coisas. Sinto que, sinto que, sinto que. E sobre o passado, sobre o futuro. E portanto, é um Mercúrio muito cheio de impressões e de sensações. Aqui o Mercúrio é sensível, sentimental, introvertido, ligado ao passado, melancólico, maternal. Interessa-se por assuntos caseiros. Fala apenas do que sente, daquilo que a sua alma captou. Ofende-se facilmente e de nada se esquece. Dá bons conselhos. Aqui a palavra tem que exprimir o sentir lunar. Portanto, a palavra deve servir a lua. O Mercúrio deve servir a lua. Servir a lua significa que a pessoa já não tem capacidade de falar qualquer coisa. Ela só vai falar do que sente. E às vezes sente tanto que não consegue exprimir-se facilmente por palavras. Não é combativo, amua facilmente, tem muitos humores, portanto é dado a humores. Agora vamos ao Mercúrio na casa 4. Planetas na casa 4 são planetas que tiveram posturas extrovertidas noutras encarnações e nesta encarnação eles vêm aprender a expressarem-se através do fundo, não é? Pelo seu interior. É um Mercúrio inseguro, tem medo de falar fora da família. E, portanto, a pessoa é faladora onde? Na família, portanto, em casa, na intimidade, aí é que a pessoa tem a sua capacidade mais, digamos, ativa de se exprimir. Até um Mercúrio caseiro, é um Mercúrio intimista, quando não tem muita confiança é mudo, mas quando tem alguma confiança, aí a gente já ouve a pessoa a falar. Portanto, é um Mercúrio que está preso, não é? Os planetas nas casas de água são planetas condicionados por memórias, por experiências do passado. A mente, a mentalidade pode estar ainda condicionada por formas de pensar que não são as da própria pessoa. Muitas vezes estas pessoas têm formas de pensar e de olhar à realidade e de certos medos e de certas inseguranças que vêm da família, que vêm da ancestralidade. Quer dizer, pensam como a mãe pensava, como a avó pensava, como o trisavô pensava, e portanto vão-se passando para as gerações seguintes certas formas de pensar. Então é um Mercúrio condicionado por experiências do passado. E muitas vezes a mente está presa a memórias da infância. É um Mercúrio que pode ter muitos complexos, pode ter muitas inseguranças. Não é? Os planetas da casa 4 são prisioneiros de memórias de infância. As casas de água, a 4, a 8 e a 12, são áreas de vida kármicas. Até um Mercúrio que está numa área profundíssima, não é? São as pessoas que têm uma capacidade de compreender o interior, o fundo, a alma, é? A sua profundidade, a sua riqueza é imensa. E na psicologia e em todos os estudos mais analíticos, uma pessoa com Mercúrio em água é uma pessoa que se interessa pelo interior, pelo fundo. Claro que também se vai interessar por aspectos familiares, aspectos históricos, aspectos culturais e até mesmo decoração de interiores. Pode ser uma pessoa que se
interessa muito por pôr a sua casa bonita. Por exemplo, eu tenho o meu Mercúrio na casa 4, ah, conjunto à minha Vênus, e eu tenho muito interesse em decoração de interiores, em conciliar as formas e as qualidades de texturas e de cores e de elementos em casa, né? E na casa dos outros também gosto, às vezes pedem-me opiniões e eu indico. Um, e ao mesmo tempo eu tenho uma característica que quem me conhece distingue muito bem, que é eu capto muito, não é? A minha mente, a minha forma de pensar tem muito na base o sentimento, não é? Aquilo que eu estou a sentir, e até a minha forma de dar as consultas, até a minha forma de dar as aulas de astrologia é muito de estar atento a cada aluno, àquilo que cada um sente nas consultas. Por exemplo, os clientes sentam-se à minha frente e perguntam: "Então, eu quero saber", e eu pergunto o que é que eles querem saber, e eles dizem: "Eu quero saber isto e aquilo e aquilo outro". E eu às vezes até digo: o seu interior está a transmitir outra coisa. Porque a linguagem verbal é apenas 8% da grande capacidade de nós nos comunicarmos. Muitas vezes o nosso corpo também fala e as pessoas estão a falar com a boca e eu estou a sentir outras coisas e a ver a linguagem corporal e, e mais do que a linguagem corporal, a linguagem da alma, não é? A alma também se expressa pelo tom de voz, pelo brilho no olhar, nos olhos. E existem muitas outras hum, correntes de energia que nos informam sobre conteúdos psíquicos dos outros. Não é? Nós aprendemos e captamos muitas coisas. Eu lembro-me, por exemplo, quando o meu professor de matemática me estava a ensinar e ele vinha toldado, não tinha dormido bem ou estava chateado porque tinha um problema no carro ou zangou-se com a esposa, ele chegava à aula e eu, pronto, já não conseguia aprender nada. Porquê? Porque eu estava tão condicionado pelas emoções dele que a voz dele já não me ensinava nada. Agora, se ele viesse calminho, se ele viesse sereno, aí eu conseguia aprender. Portanto, estes Mercúrios na casa 4, eles precisam muito de certas condições para aprender. Vamos então agora passar ao Mercúrio em Leão. Ora, o Mercúrio em Leão é um Mercúrio intenso, é um Mercúrio valente, não é? É um Mercúrio que se exprime de uma maneira confiante, seguro, uma maneira leonina. Portanto, o modo como a pessoa se expressa é dado pelo signo em que está o Mercúrio. Portanto, muitas vezes o autoengrandecimento. Fui à pesca, apanhei um peixe deste tamanho, assim, muito grande, né? E a pessoa tende, quando fala, quando conta qualquer coisa, a fazer as coisas sempre pelo maior, acrescenta sempre um ponto, dá sempre um ar intenso. Nós dizemos que as pessoas com Mercúrio em Leão são muito dramáticas. Porquê? Porque empolam, engrandecem, envaidecem, sentem tudo muito intensamente e muito em função delas próprias. E, portanto, é um Mercúrio opinativo, não é? É um Mercúrio que não serve para ser jornalista, porque um jornalista não está lá para falar do que é que acha, ele está lá para explicar o que é que aconteceu e para dar notícias, não está lá para dizer eu chamo desta maneira, eu acho que isto está errado. Os Mercúrios em Leão são muito opinativos e são muito intensos e autoafirmativos. Portanto, eles afirmam-se. Muitas vezes as pessoas começam as frases todas com eu.
Há um amigo meu está-se a queixar, ai, eu estou tão deprimido. E o Mercúrio em Leão, ai, sabes, eu também estou. E de repente a pessoa deixa de estar ali numa posição de ouvinte e passa a ser o centro das atenções. E portanto, ser o centro das atenções é muito importante para um Mercúrio em Leão. Mesmo quando é o outro que se vem queixar, eu torno-me o centro e torno o outro assistente e observador do meu drama. São frontais, são destemidos, não é? Se o Sol estiver seguro, não é? Se o Leão que estiver seguro, são oradores poderosos. Exprimem-se de uma forma verdadeira e criativa. É criativo, é ousado, é convicto, é um dador de luz, lidera. Não é? O Mercúrio em Leão pode ser um capitão, pode liderar, quer dizer, só a voz dele é uma voz poderosa. Claro que se o Mercúrio em Leão estiver numa casa de água, já vai ser uma voz menos poderosa. Porquê? Porque a casa em que este Mercúrio em Leão estiver pode facilitar a expressão deste fogo leonino ou limitar a expressão deste fogo. Leão é a etapa em que se fortalece o fogo e, portanto, a identidade. Portanto, é um Mercúrio que está ali a aprender sobre si próprio e sobre o uso do seu poder intelectual, porque é inegável, um Mercúrio em Leão é uma pessoa com um poder intelectual muito grande. E tem que usar esse poder intelectual. Tanto que é uma posição bastante delicada. O Mercúrio não gosta de estar em fogo, portanto, ele sente-se mal, mas ele é poderoso. E isto muitas vezes nos alunos de astrologia gera muita dificuldade. Então, mas como é que uma coisa pode ser poderosa e não se sentir muito bem? É um aspecto, não é? Há um poder muito grande aqui da pessoa usar o seu conhecimento, não é? Mercuriano, a sua informação, porque informação é poder. E em Leão nós perdemos uma certa capacidade de compreender as coisas como elas são e vamos ver muito as coisas como nós achamos que elas são. Portanto, o Mercúrio perde a objetividade, torna-se completamente subjetivo e, e, e é por isso que ele está numa posição bastante delicada. Vocês que estão a ouvir esta gravação, se ao verem a gravação sentirem que há um Mercúrio que não está muito bem explicado por signo ou por casa, queixem-se. Portanto, os aspectos negativos do Mercúrio em Leão é a arrogância, mostra que sabe mais do que os outros, ostenta conhecimento, não mostra fraqueza, muitas vezes tem dificuldade em dizer não sei. Já viram a humilhação que é dizer não sei? Não, o Mercúrio em Leão normalmente tem dificuldade em expressar essa fraqueza. Portanto, ele é poderoso, mas ele torna-se rígido, ele torna-se austero, orgulha-se do que sabe, é opinativo, não suporta a crítica. Portanto, os Mercúrios em Leão não gostam nada de serem criticados. Pode ter a mania das grandezas, portanto, tudo em grande, tudo muito grandioso, com muito brilho, com uma grande necessidade de serem admirados por aquilo que sabem e reconhecidos por aquilo que sabem. Agora vamos ao Mercúrio na casa 5. A mente aqui está focada em conhecer-se, está focada na descoberta da individualidade. A casa 5 é uma casa de autoexpressão. Aqui o Mercúrio exprime os seus processos mentais de uma maneira criativa e individualizada. Ninguém ensina nada aos planetas da casa 5.
Portanto, os planetas na casa 5, só eles é que conseguem encontrar as suas respostas por eles próprios. Portanto, o Mercúrio na casa 5 está ali a expressar os seus pensamentos mais criativos, os pensamentos mais únicos, os seus pensamentos mais brilhantes, não é? Porque o fogo confere uma mente brilhante, uma mente poderosa, uma mente intensa. O objetivo é a mente individualizar-se, portanto, eu aprender a ter, a pensar pela minha própria cabeça e a não viver condicionado pelo pensamento comum. Agora vamos ao Mercúrio em Virgem. Em Virgem, o Mercúrio é analítico, está no seu próprio signo, igualmente como em Gêmeos. O Mercúrio é analítico, vê o erro porque o procura. É modesto, é meticuloso, sabe enfiar a linha na agulha, portanto, tem capacidade de ver o detalhe, vê o grão de pó em cima da mesa. É rotineiro, é regrado e eficiente. É racional, é estatístico, tem realismo, procura muito ordem e limpeza. Mercúrio atinge o seu clímax neste signo. É detalhista, explicativo, exigente. Nada está bem para estas pessoas. Criticam o mundo exterior para não se ocuparem do mundo interior. A mente mexe-se bem em assuntos práticos e minuciosos. Portanto, a minúcia é uma área muito confortável para estas pessoas. O Mercúrio está fortíssimo, não é? Ele está em regência em Virgem. E, portanto, aqui a pessoa está sempre a ver o que não está bem, portanto é muito crítico. Claro que uma profissão, um estilo de vida em que eu tenha que ver falhas, em que eu tenha que ver erros, em que eu esteja num controle de qualidade, em que eu tenha que corrigir e até mesmo tenha que ter bastante precisão. Por exemplo, se eu for operado ao coração, eu vou gostar que o meu cirurgião tenha um Mercúrio em Virgem, quer dizer, não se pode cortar mais ou menos, não se pode fazer minúcia de qualquer maneira. Por exemplo, a orivesaria. A gente abre um relógio, vê aquelas roldanas e aquelas engrenagens e aquelas rodinhas todas ali ligadas umas nas outras e eu tenho a sensação, se abrir um relógio, tanto que já abri muitos e até já abri televisões e equipamentos eletrónicos e nunca voltei a conseguir e nunca os consegui voltar a fechar com as pecinhas todas, quer dizer, sobra sempre uma peça qualquer, um parafuso, quer dizer, não tenho muita paciência para essas coisas, de resto eu tenho um Mercúrio em Carneiro que não tem muita paciência para nada. E só para as coisas novas e estimulantes. Mas agora o momento é sobre Mercúrio em Virgem. Portanto, é um Mercúrio que tem uma capacidade muito grande para o prático, para a matéria, sabe lidar com detalhes, é muito aprimorado, não é? No detalhe. O lado negativo do Mercúrio em Virgem é que ele é muito crítico. Quem se critica, falo porque ainda não se sabe amar. Portanto, a gente critica porque ainda não aprendeu a amar. É pessimista, pode sofrer de um pensamento maníaco, só fala de trabalho e de doenças. Tem um medo do desconhecido, é fóbico, sofre de complexos de inferioridade. Há aqui uma oração que se chama a oração da serenidade. E diz assim: dá-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, a coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma da outra.
Agora vamos ao Mercúrio na casa 6. O Mercúrio na casa 6, a mente é a ferramenta de trabalho. Portanto, a casa 6 é a casa do trabalho e da saúde, e, portanto, o Mercúrio lá, a mente é uma ferramenta de trabalho. O foco é o trabalho, a produtividade, a saúde. Mercúrio importa-se com saúde, com higiene, com a vitalidade das coisas, com a utilidade das coisas e não com a qualidade. Portanto, a utilidade acima da qualidade. É um Mercúrio que está muito interessado em questões que nós chamamos de saudável, as pessoas que pensam muito em dietas, comer bem, exercício físico, ir ao ginásio. Até a casa 6 é uma área muito voltada para a saúde, para o saudável, para a purificação, não é, dos corpos. E os Mercúrios na casa 6 têm muito esta postura. Agora vamos ao Mercúrio em Balança. É um Mercúrio cooperativo, sociável, que não gosta de dramas, é um Mercúrio harmonioso, moderado. Ele fala e ouve, ele pede a opinião dos outros e o que lhe custa é muitas vezes tomar assim tomar partido, não é? Porque em Balança não se toma partido, não é? Ouvem-se os dois lados e aceita-se, integra-se, equilibra-se os dois lados e os dois têm a razão. É um signo de delicadeza, é um signo politicamente correto. O Mercúrio em Balança é muito sedutor, não é? É um Mercúrio incapaz de nos dizer assim, alguma bacurada que nos vá destroçar ou que nos vá magoar. Muitas vezes ele diz aquilo que nós queremos ouvir, ele fala muito bem, ele expressa, é muito atraente e por isso é que ele é sedutor, não é? Ele diz-nos o que nós gostamos de ouvir. Ele é muito agradável de se ouvir. O lado negativo do Mercúrio em Balança é que ele é muito indeciso. Quer agradar a todos, não diz o que pensa. Tende a ser dependente, inseguro e, por vezes, fútil. Em Balança, o Mercúrio é polido, é estético, importa-se com o que o outro acha, com o que o outro pensa e importa-lhe o impacto daquilo que eu vou dizer. Importa-se com o impacto daquilo que ele vai dizer no outro. É requintado, com grande potencial relacional. Não se trata de uma mente fria, pois a balança é emocional, venusiana, doce, meiga. Falam muito, fazem amigos com facilidade, é bastante sociável. Depende dos outros para integrar uma determinada ideia ou conceito. Aprende por empatia amorosa. Por natureza, é um conciliador. Nós dizemos que por vezes os mercúrios em Carneiro, sim, são muito diretos, muito brutos, muito frontais, e os mercúrios em Balança são muito conciliadores e tendem a procurar uma harmonia que às vezes não é uma harmonia verdadeira, é uma paz podre. E neste sentido, a Balança é um signo associado à mentira, ao camuflarmos as coisas só para as mantermos bonitas. Não é um Mercúrio que venha trazer ao mundo ideias revolucionárias e dizer isto está tudo errado, isto não é assim, e a minha forma de ver é que está correta. Não, o Mercúrio em Balança é um Mercúrio que vai unir, que vai conciliar, enquanto que o Mercúrio em Carneiro está ali a dar a sua opinião e as suas ideias fantásticas e maravilhosas,
pela primeira vez, o Mercúrio em balança vai conciliar, vai unir, vai agregar pessoas e ideias e, e, e vai procurar distribuir e unir. Agora vamos ao Mercúrio em Escorpião. Não, não. Antes de irmos ao Mercúrio em Escorpião, temos que ver o Mercúrio na casa 7. Ora, o Mercúrio na casa 7, o foco mental são as relações. Portanto, a mente está onde Mercúrio está. Atraem pessoas com qualidades mercurianas. Portanto, os planetas na casa 7, planetas na casa 7 mostram e neste caso Mercúrio, mostram que há uma área de interesse intelectual, mental, de curiosidade naquela área de vida, que é a área das relações. E a casa 7 também é o tipo de pessoa que nós atraímos, não é? O que nós gostamos nos outros. E por isso estas pessoas intelectualizam ou erotizam o intelecto nos outros. Gostam de pessoas inteligentes, comunicadores, não é? Ou comunicativas. Eles gostam de falar com os outros, eles gostam de pessoas faladoras, eles gostam de pessoas que têm informação para lhes acrescentar. Pode ser uma Maria vai com as outras. Porquê? Porque a mentalidade fica muito condicionada à energia dos outros. E é também a posição daquelas pessoas que só pensam em namorar. Portanto, o Mercúrio na casa 7 em que é que pensa? Em namorar, em relação e em estar acompanhado. Onde temos o Mercúrio é onde nós temos uma área de foco, de interesse mental. Portanto, a nossa cabeça está onde está o nosso Mercúrio. Agora sim, vamos ao Mercúrio em Escorpião. O Mercúrio em Escorpião é influenciador, busca poder, portanto, tem uma mente profunda, secretiva e manipuladora. Consegue ir ao fundo a qualquer custo. É desconfiado, vê no escuro. Portanto, há pessoas que têm uma capacidade de ver o que não está a ser dito e de descobrir. Parece que é a mente dos detetives, é a mente das pessoas que descobrem coisas, que vão lá atrás, portanto, historiadores, pessoas que fazem grande investigação, pessoas que têm que ir estudar o passado ou estudar o presente com profundidade. Pela negativa podem ser bastante obcecados, passionais, dominadores, vingativos, ásperos. Utiliza-se dos pontos fracos dos outros. Pode dar perversidade. Gosta de ver os outros mal. Portanto, aqui pode haver uma, uma natureza bastante negativa, não é? O Mercúrio em Escorpião é um Mercúrio que vai fundo. Claro que as pessoas, eu tenho um Mercúrio em Escorpião e não gosto nada de ver os outros mal. Quer dizer, a pessoa gosta de ir atrás dos podres e do que não está bem do que não é dito. Portanto, é um Mercúrio que está sempre à procura de aspectos sombrios e de aspectos que não são harmoniosos. É um Mercúrio que vai sempre à procura do conflito. E se está tudo muito calminho, a pessoa vai confrontar, vai zangar-se, vai criar um atrito qualquer, porque o escorpião é um signo que nos obriga a lidar com conflitos e quais são as desarmonias e o que é que não está bem e o que é que está
o que é proibido, o que é que não se pode falar, e estas pessoas têm uma habilidade muito grande em falarem sobre tabus, sobre aspectos proibidos, e isso incomoda. Portanto, o Mercúrio em Escorpião é um Mercúrio que pode incomodar bastante e, com isto, criar certas inimizades. E neste sentido pode ser uma pessoa muito prisioneira a complexos ou a, a ameaças ou a posturas que não são leves e ligeiras na forma de pensar e de se comunicar. E às vezes a pessoa até pode ser bastante vingativa, intelectualmente bastante vingativa, quer dizer, a sua forma de pensar leva a ter que incutir dor aos outros por aquilo que eles lhe fizeram sentir de mal. Não é? É um Mercúrio que pode ser rancoroso, não esquece o mal que lhe fizeram. E neste sentido, temos aqui o aspecto mais negativo, que é incutir o mal aos outros. O lado positivo é que ele é bastante profundo, ele procura ir para lá das aparências. É um guerreiro, é um pesquisador. É um Mercúrio que não gosta muito de falar sobre si mesmo. Ele é secretivo. Vamos então ao Mercúrio na casa 8. Há uma mentalidade, em Mercúrio na casa 8, há uma mentalidade que precisa ser regenerada. Portanto, os planetas na casa 8 estão presos, estão condicionados por memórias de outras vidas. Portanto, a mente está condicionada por experiências do passado. E daí que ela precisa ser regenerada. A mente pode ter sido demasiado instintiva, violenta, agressiva. A pessoa pode ter dito coisas bastante ofensivas e, portanto, agora nesta vida tem ali um karma, uma inibição hum, que, que está a equilibrar, não é? Uh, Nem todos somos faladores, às vezes somos mudos e não podemos dizer que todos os mudos estão a pagar um karma porque falaram muito noutras vidas. É preciso também aprender a estar calado, não é? O Mercúrio tem várias aprendizagens e a posição dele revela qual é a nossa aprendizagem. O que é que eu tenho a aprender com o meu Mercúrio, não é? Se eu tenho que falar, se eu tenho que estar quieto, se eu tenho que olhar para dentro, se eu tenho que aprender a falar com os outros, se eu tenho que aprender a sociabilizar, se eu tenho que aprender sobre mim próprio. O Mercúrio ajuda-nos muito sobre esse autoconhecimento da vida e de nós próprios. Questões mercurianas foram a causa de morte em vidas passadas. A palavra foi usada para ferir. A mente esteve ao serviço do ego, controladora, e atingiu o seu máximo de poder. Portanto, o Mercúrio na casa 8 é um Mercúrio muito interessado por aspectos ocultistas, aspectos esotéricos, é um Mercúrio muito interessado em temas de misticismo, de tabus, até mesmo sexuais, proibidos, quebrar tabus e é uma posição de uma mente que pode ter um aspecto bastante obsessivo e precisará regenerar. Ora, regenerar a mente significa fazer trabalho sobre a mente, não é? A pessoa está ali a ter que mudar rigidez, a ter que mudar preconceitos, a ter que mudar formas e atitudes mentais. Tudo o que está na casa 8 obriga-nos sempre a mudar. E às vezes a pessoa diz-nos, mas eu já mudei muito. Não, e se está no mapa astrológico é para fazer a vida toda. Até a pessoa morrer, tem ali um Mercúrio na casa 8 para trabalhar, regenerar, transformar os seus preconceitos, os seus pontos de vista e ver até que ponto é que ela pode ter dificuldade de se relacionar com os outros, visto que
tem a mente que tem, não é? Às vezes a forma de pensar não nos deixa ter relações saudáveis, porque temos posturas mentais bastante destrutivas e o Mercúrio na casa 8 pode ter uma forma de pensar bastante destrutiva. A pessoa agride-se e é violenta ou tem cargas autodestrutivas associadas à mente. Vamos então agora ao Mercúrio em Sagitário. Ora, Mercúrio em Sagitário é um Mercúrio aberto ao desconhecido. Né? É um Mercúrio otimista, é um Mercúrio ligado a princípios e crenças, é um Mercúrio filosófico, profético, místico, liberal, tende a dar os gurus, não é? As pessoas que têm uma forma de se expressar bastante eloquente e com um, é, que procuram orientar, não é? E um Mercúrio em Sagitário não se zanga, quer dizer, dá um sermão, dá uma repreenda, diz isto não é assim, isto deveria ser assado. E, portanto, é um Mercúrio que é muito condicionado pela necessidade de otimizar as coisas. E a energia de Sagitário é uma energia otimizadora. Um, e, e muitas das vezes a pessoa quer doutrinar os outros e quer ensinar os outros e, e a gente não tem que ensinar os outros quando eles não querem aprender, não é? A gente não tem que empurrar a velhinha para o outro lado da estrada quando ela não quer atravessar a estrada. E estes mercúrios tendem a ser dogmáticos, não é? Senhores da verdade e da lei, são moralistas, podem ser fanáticos, não ligam aos detalhes, podem até se achar enviados e missionários. É um Mercúrio bem disposto, portanto, é um Mercúrio que se recusa a ver dores e feridas e dificuldades. Em Sagitário, um Mercúrio é bastante cómico, não é? Uma pessoa com Mercúrio em Sagitário adora dizer piadas, adora contar piadas e pode ser bastante bem disposto, divertido, não é? Um Mercúrio em Sagitário que, que, que diverte, que ajuda. O Mercúrio em Sagitário é a mente que busca uma direção. Encontrada a direção, o Mercúrio ensina. É. Ele irá verbalizar o fogo do Sagitário. Ele irá exteriorizar os ensinamentos sagitarianos. Cada palavra inútil reforça o passado. Portanto, aqui são frases que eu tenho aqui nos meus apontamentos. O Mercúrio em Sagitário é o eterno estudante. Didático filosófico. A mente aqui orienta-se para assuntos espirituais, religiosos, transcendentes ou metafísicos. Quando Sagitário encontra a lei, quando Júpiter intui a verdade, então o Mercúrio em Sagitário é um mestre. Não é? O Mercúrio é alguém que tem uma capacidade
de transmitir ensinamentos que muitas vezes não se entendem. Por isso é que é uma posição difícil para o Mercúrio. O Mercúrio em Sagitário ele fala por palavras, fala por parábolas, fala por símbolos. É, é difícil entender um Mercúrio em Sagitário porque ele não é muito acessível. Vamos agora ao Mercúrio na casa 9. O foco destas pessoas está ligado a algo que as transcende, a algum ideal, a alguma visão mais abrangente da vida. Interessam-se pelo longínquo, pelo distante, por filosofia, por religião, por viagens, por ensinamentos espirituais. Eles querem aprender e explorar. Estão sempre a aprender. Enquanto não descobrirem a visão interior, fazem viagens exteriores. São nómadas. Procuram fora o que têm dentro. A viagem marítima até à Índia faz-se dentro de cada um de nós. De resto, sempre que eu falo da casa 9, eu falo desta frase. Portanto, é o Mercúrio dos professores, das pessoas que ensinam, dos mestres, dos gurus, das pessoas que têm uma capacidade de orientar os outros, os padres, os pastores, uma capacidade de motivar os outros com as suas ideias. Agora vamos ao Mercúrio em Capricórnio. Mercúrio em Capricórnio é conservador, sintético, austero, fala pouco, é exigente e voltado para assuntos sociais. Busca a perfeição. Se imaturo, tem medo, é inibido. Se maduro, irá levar a palavra ao mundo, aquilo que aprendemos no signo de Sagitário. Em Capricórnio, Mercúrio é prudente, é reto. Primeiro, os deveres. Segue regras, é persistente e disciplinado. O lado negativo do Mercúrio em Capricórnio é que nunca para. A mente está sempre ocupada, com restrições. Não posso isto, não posso aquilo, tenho isto, tenho aquilo. Está sempre ali com regras e limitações. É uma mente rígida, não se diverte, culpa-se quando relaxa, há uma autopunição quando erra, sofre calado, é ambicioso. Portanto, é estratega, quer dizer, vê a vida sempre nas consequências. Tudo tem uma consequência. Se eu fizer isto assim, isto tem uma consequência. Se eu fizer aquilo, isto tem uma consequência. Portanto, é alguém que tem uma forma de pensar bastante exigente. Agora vamos ao Mercúrio na casa 10. Mercúrio na casa 10 é alguém que levará a sua palavra a dimensões públicas, não é? É alguém cujo foco é social, é público. Por um lado, pode ser alguém que ambiciona fama, protagonismo, exposição. Por outro lado, pode ser alguém que tem ideias úteis à sociedade. E, portanto, os planetas na casa 10 são planetas que nos obrigam a dar, a contribuir, a partilhar algo com o mundo, com os outros. É alguém que poderá comunicar e ampliar as mentes e os corações dos homens. O contributo para a sociedade é mental, são ideias.
Portanto, aqui está o Mercúrio que, em casa 10, o Mercúrio que pode seguir carreira e profissões mercurianas. Portanto, a pessoa com Mercúrio na casa 10 pode ter um chamamento, uma vocação mercuriana. A escrita, o conhecimento, a palavra, tudo isso ser bastante importante na carreira, na vida destas pessoas. Agora vamos a Mercúrio em Aquário. Mercúrio em Aquário é inconvencional, é criativo, sem preconceitos. É um pensador intelectual. A mentalidade é revolucionária, futurista, progressista, criativa. Mercúrio é rebelde e elétrico em Aquário. Portanto, ele é Aquário, ele está num grau de excitação tão grande que se diz que ele está em exaltação. Se afinado, o Mercúrio pode exprimir, quando eu digo se afinado, é quando a mentalidade da pessoa já expressa princípios universais de uma maneira alinhada e íntegra. O Mercúrio em Aquário ele pode intuir e pode captar arquétipos cósmicos. Mercúrio em Aquário é a mente mais abrangente e mais aberta do zodíaco. É inovador, ligado aos direitos humanos. É liberal, original, tem uma visão alargada, sem preconceitos, sem certeza de nada. O lado negativo é que ele é rebelde. Quando os alunos, as crianças com Mercúrio em Aquário, muitas vezes dizem: eu não gosto de ir à escola, eu não gosto de aprender. Quando são obrigadas a alguma coisa, elas não gostam. É contra tudo e contra todos. Só se interessa pelo futuro. Não sabe lidar com o físico e com o presente. Portanto, o físico, o lado carnal da vida, não lhe interessa. Desconsidera as emoções. É descomprometido, irresponsável, estranho. O objetivo de um Mercúrio em Aquário é abrir a mente a princípios universais. No fundo, é descapotar, é tirar a capota, é tirar o capacete, é abrir a mente a aspectos que muitas vezes não se entende, não é? Há tanta coisa no mundo que a gente não entende. E o Mercúrio em Aquário ele já está a fazer esse processo de se abrir ao universal, ao supralógico, né? Ao supramental. Vamos agora ver o Mercúrio na casa 11. O Mercúrio na casa 11, a mente está focada em assuntos humanitários, sociais, coletivos. Corre-se o risco da mentalidade não ser individualizada. Portanto, a mente na casa 11 está focada e condicionada ou dependente de aspectos coletivos e ela pode não estar individualizada. Portanto, quando a mente não está individualizada, a pessoa pensa como os outros e não pensa com os outros. É, é, é algo que nós não sabemos. Ao olhar para um Mercúrio na casa 11, eu nunca sei se estou diante de uma pessoa que pensa igual aos outros ou se estou a ver uma pessoa que já pensa pela sua própria cabeça e está com os outros, a estimulá-los e a elevar a vibração deles ou a ensinar-lhes alguma coisa. Ou a aprender com eles, claro está. O chamamento do Mercúrio na casa 11 é para ir ao grupo, partilhar algo, ensinar, acrescentar uma nova visão ao mundo, do próprio mundo.
Quando eu digo do próprio mundo, é do próprio mundo pessoal, não é? A pessoa nunca pode ir falar de nada que ela não tem já dentro de si. Agora vamos ao Mercúrio em Peixe. O Mercúrio em Peixes é dos mais desorganizados e confusos que existe, não é? Os peixes são signos bastante caóticos. O peixe é um signo bastante caótico. Caótico, pois o Mercúrio não está nada, não tem nenhuma afinidade com o elemento água. Não é o seu elemento. Para que o Mercúrio se possa exprimir, ele tem de denunciar, não é? A pessoa tem que denunciar o ideal. Porquê? Porque o ideal leva a pessoa a viver presa ao sonho ou a um sonho. E quando nós vivemos muito presos a sonhos, nós não vivemos na realidade. Então, o Mercúrio em Peixe pode ser indicador de alguém que vive noutro mundo, no mundo da Lua, a sonhar, a imaginar o que é, o que deveria, a lidar muito mal com a realidade. Mas nós precisamos destas pessoas que trazem ideais, as utopias, não é? O utópico, o fantasioso, que mal seria se nós vivêssemos num mundo só de pessoas que com cabeças no agora, no aqui e organizadas. Não, as pessoas desorganizadas também fazem falta no mundo, não é? Nós precisamos de tudo. As pessoas encontradas, as pessoas que não se encontraram ainda, quer dizer, faz falta tudo. Faz falta um bocadinho de tudo. Isso é que dá o arco-íris à vida. Captam todas as vibrações, portanto, são parabólicos, têm uma sensibilidade que não sabem explicar e podem ser psíquicos, podem ser médiums, podem canalizar informação, iludem-se facilmente. Enquanto não se rendem à vida interior, ou seja, enquanto o ideal não se transformar numa dedicação, numa dádiva. Sentem-se deslocados, podem ser místicos, poetas, românticos, seres de muita imaginação e intuição. O Mercúrio em Peixe envolve-se emocionalmente com tudo. Não separa o seu eu do restante. Não tem uma noção de esta ideia é minha ou esta ideia é dos outros. Muitas vezes a mente é osmótica, ela capta, ela funde-se, ela apanha. Claro que apanha de todos os lados e a cabeça destas pessoas é muito rica e muito confusa. Inspirado, sacrificial, é alguém que pode ter bastante fé, portanto, pode ser uma pessoa de fé, pode ser um místico, imaginativo, não material, artístico. O lado negativo do Mercúrio em Peixes é que ele é escapista, foge da realidade. De tanto ser parabólico, pode-se tornar uma vítima, pode-se achar uma vítima. Ilusório, iludido, incompreendido, confuso, alienado, vagabundo, sem explicações para nada, nebuloso, não sabe o que quer o que não pode ter, quer o inatingível. Agora vamos ao Mercúrio na casa 12. Aqui dá-se o maior desafio para o Mercúrio, a rendição mental, a primeira iniciação. A mente já só tem que se render à vida da alma. Encarnações onde a mente já foi muito usada, sem vida interior.
Trata-se de um Mercúrio bloqueado. Só o silêncio e a meditação ensinam este Mercúrio a render-se. Portanto, as pessoas têm que fazer processos espirituais, têm que aprender a meditar, a estar caladas e a entregarem-se, não é? Até lá, ele bem tenta criar expectativas, mas atrai sempre desilusão. Portanto, as pessoas vivem muito a busca de sonhos e de expectativas e de ideais e de desejos e não conseguem alcançar nada do que desejam com as suas cabecinhas porque a mente já está condenada a fazer um processo interior. Portanto, ou é feito nesta encarnação ou vai ficar para a próxima. Este Mercúrio tem que chegar ao ponto em que diz: a tua vontade seja feita e não a minha. Este tua é, obviamente, um núcleo governador do nosso interior, não é? Subtil e profundo. A nossa alma, o nosso espírito, não é? Outra expressão destes Mercúrios é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Há forças maiores, não é, que a minha pequena vontade. Portanto, é um Mercúrio que tem que fazer um processo de pacificação interior muito grande. É um Mercúrio que tem que se render à vida da alma, é um Mercúrio que tem que se silenciar, é um Mercúrio que vem compreender as coisas pelo sentimento e já não pelo que consegue ou não analisar. E pronto, ficamos por aqui na aula de Mercúrio, nos signos e nas casas. Há alguma dúvida, alguma questão? Mandem-me por e-mail ou por WhatsApp. Até à próxima!